Graças a Deus, meus irmãos, faz Ele, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou o irmão Dorival aqui da comunidade cristã no Brasil. Ministério esse conhecido como Nova CCB. Está à frente do nosso irmão Isaías Gonçalves. Estamos aí com o projeto Resgate. Eu convido você para a nossa reunião cristã. Você que se afastou por um motivo ou outro. Amados irmãos, tem uma mensagem da palavra de Deus que eu quero deixar aos irmãos. Ela se encontra no livro de Romanos. Está escrito assim: portanto, Romanos 6, versículo 12: portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês, e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana, e também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado para que ele se use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entregue-se completamente a Deus para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela sempre tenta nos orientar, irmãos, para essa nova vida em Cristo Jesus. E sempre advertindo sobre o homem da importância de andar numa santidade ou de se apartar do pecado, né? Então, a palavra fala que devemos, de certo modo, morrer aos poucos, a cada dia, para viver uma vida plenamente contínua com Deus. Que não devemos permitir, irmão, que o pecado continue dominando. Ele nos resgatou para que nós vivamos uma vida de santidade e que não haja em nosso corpo um domínio do pecado, porque ele é mortal para a nossa sobrevivência espiritual, irmão. Porque muitas vezes, se nós inclinar para a carne, vamos fazer o que é o desejo da carne. Ela é terrena, ela é egoísta, ela quer satisfazer os seus desejos. Então, não devemos oferecer os nossos membros, o nosso corpo, ao pecado, como um instrumento de injustiça, né? Porque estaremos desagradando a Deus. E a luta, irmão, entre a carne e o espírito, vamos dizer assim, ela é real. Muitas das vezes pensamos que essa luta só acontece por causa de coisas muito grandes e notáveis, né? Mas em alguns ela é diária, pequenininha, e ela vai se agigantando com o passar do tempo. Aquele pecadinho vai crescendo, se torna um pecadão, vamos dizer assim, a chegar ao ponto que as pessoas acham tão natural pecar que eles não sabem discernir mais o que é o pecado. Ele acha que tudo é pecado. Tanto faz um adultério, tanto faz uma palavra torpe, tanto faz, é tudo pecado. Ele já não tem mais aquela sensibilidade de analisar que tem certas coisas que o arrependimento é maior, que mexe, que fere com sentimento, que não machuca só ele, machuca uma família, machuca uma esposa, machuca um filho, uma filha, machuca uma irmandade. Irmãos, você acha que é tudo pecado? Eu sou um líder da igreja, um pregador da palavra. E por descuido meu, eu acabo sendo infiel a um relacionamento com a minha esposa. Será que esse pecado é tão simples? É só eu simplesmente falar, errei, pequei, querida irmandade, me perdoa? Claro que não, irmão. Porque eu estou ferindo as qualidades de um presbítero, eu estou ferindo a Deus, estou ferindo ao meu casamento, estou ferindo a minha irmandade. Será que só simplesmente eu compará-lo como um pecado comum? Claro que não. Existem consequências maiores. Se há um perdão de Deus, claro que há. Mas o sofrimento é maior, né? Então,
quando essas coisas pequenas, né, o que acontece muitas vezes, se tornar grandes, como a pessoa roubar, a pessoa matar, usar drogas. Porque o cara não. Foi só uma drogazinha, meu. Só foi um pouco do fumo lá, da droga. Só uma cheiradinha, foi só uma bebidinha. Bebi só um pouquinho, né? Eu só dei uma olhadinha. Irmão, é justamente isso, irmão. O crescimento do pecado que pode acontecer no meio do nosso irmão. Essa olhadinha, esse pecadinho, essa cheiradinha se torna, às vezes, um vício, se torna um pecado maior. Então, diz a palavra que aquele que ama a Deus, né, e desejar viver amando as coisas desse mundo, nos faz, irmão, inimigo de Deus, porque Deus não se agrada dos seus filhos andar na concupiscência. Por isso que ele já mandou seu filho para nos tirar da servidão. O apóstolo mesmo escreveu: o que faremos, meus irmãos? Vamos pecar mais ainda para que abunde a graça de Cristo em nossas vidas? Ele falou: de maneira nenhuma. Todos nós que fomos tirados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, devemos nos procurar na santidade. Então, mesmo, irmão, que você esteja amando a Deus, mas se estiver desejando viver para Ele em todos os dias, deve lutar, sim, com as ofertas, com as armadilhas que nessa vida, nessa nossa vida terrena, aparece para nós. Devemos nos apartar, fugir do mal, da aparência do mesmo, devemos apartar do pecado. Se você não tem força, irmão, o que eu quero dizer para você? Fuja. José, ele fugiu. Eu não estava lá naquele momento, você não estava naquele momento, mas José sentiu que era necessário até ele fugir. Ele foi obrigado a fugir, mas ele evitou de pecar diante de Deus. Diante dos homens foi condenado, porque foi caluniado, né? Mas diante de Deus estava de consciência tranquila. O que importa para nós, irmão, é nós estarmos de consciência tranquila. Então, irmão, seja qual for, né, esse termo de luta que você tenha, lembre de uma coisa: Deus não quer que você tenha medo, que você confie, primeiramente em Deus, que lute, né, que reine em você o amor de Deus, o temor, a obediência, lutando, confidenciando a Deus. Quando estiver fraco, não tenha vergonha de falar com o Senhor, não tenha vergonha de pedir oração por uma causa, uma tribulação. Somos sujeitos a tentações. O que não pode é nós aceitarmos como uma coisa natural, normal. Não, nunca. Mostre sempre aquele desejo de lutar, aquele desejo de combater o mal, combater aquilo que desagrada a Deus. Procura colocar em prática aquilo que agrada a Deus. Apartando, sim, nós devemos ter um pouco de responsabilidade, irmão. Não podemos colocar toda a responsabilidade em Deus. E Deus tem que fazer tudo. Se Deus me salvou, Ele vai me tirar, Ele vai fazer isso. E a gente limitar as nossas ações, achando que não é necessário uma santificação, não é necessário uma obediência maior, né? A guerra, Deus entende. Pode haver uma luta, um desejo, uma tentação. Se você não resiste a uma pessoa, aparte dela, irmão. Se não resiste ao encanto de uma mulher, se afaste, fuja. É melhor fugir do que cair em desgraça, cair em tentação. Quantas pessoas buscam a ocasião, né? Às vezes devemos evitar confrontos, irmão. Evitar situações para que ela não se torne um mal maior. E às vezes orando, às vezes buscando no fundamento da palavra, e às vezes evitando a confusão, evitando a discussão,
né? Evitando o aborrecimento, evitando a tentação, apartando, tirando nossos olhos. Diz que a palavra de Deus, se o seu olho peca contra ti, arranque-o. Quer dizer, agora vamos pegar os nossos olhos físicos e vamos puxar? Não, tire daquele local que você está olhando, que está te perturbando, mude a sua visão para outro local. Arrancou o seu olho daquele local. Você tirou o olho daquela pessoa, ou daquele dinheiro, ou daquela tentação. É isso, é nos tirar o foco daquele sentido, irmão. Isso faz parte da nossa vida cotidiana cristã. Lutar contra o mal é resistir, né? É resistir. E quando você não tiver mais força, peça ao Senhor e Ele te ajudará. Confia no Deus que você serve. Entregue a Ele as suas medos, suas aflições, suas fraquezas e Ele vai te ajudar. Creia no Senhor, creia no seu poder, creia no seu agir. Não queira, irmão, nivelar as coisas. É tudo igual, carne é fraca. Não, é tudo igual. É normal. Não, não é normal. Não. Para nós crentes não é normal. Errar, pecar não é normal. Essa é a mensagem da palavra. Que Deus abençoe a todos e que todos fiquem na santa paz de Deus.